Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Feche seus olhos por um instante. Vamos pedir ao Senhor nosso Deus que abra os nossos ouvidos, que abra o nosso coração nessa manhã, para que essa palavra que Ele lançou na nossa vida possa encontrar aqui uma terra boa, possa encontrar em nós uma terra que dê fruto, que acolha a sua palavra. Dai-nos, Senhor, a graça de sermos dóceis ao Espírito Santo. Dai-nos a graça de acolher a Tua palavra em nossas vidas, que essa palavra sempre nos transforme, que essa palavra sempre nos renove, para que possamos viver a Tua vida em nós. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Reverendo Diácono José Antônio, estimado seminarista Leison, queridos irmãos e irmãs, vivemos hoje um domingo muito especial na vida da igreja. Celebrar a festa de Pentecostes, uma festa com a sua origem judaica, daí a palavra grega, o penta, lembrando os 50 dias, a festa também da colheita, com um significado muito especial, colher tudo aquilo que foi plantado, receber todos os frutos daquilo que foi semeado. E nessa festa, 50 dias depois da ressurreição do Senhor, Ele concede uma efusão do Espírito Santo. Ele concede aos apóstolos, como ouvíamos na primeira leitura, receber o Espírito. E aqui se manifesta a ação de Deus na história da humanidade. Se no Antigo Testamento, de modo especial, a pessoa que aparece é o Pai, que vai conduzindo o povo de Israel, na plenitude dos tempos é o Filho que se encarna, é o Filho que desce do céu e vem até nós, para nos trazer a palavra do Pai, para nos ensinar o caminho, a verdade e a vida, que é Ele mesmo que se dá a nós. Ao voltar para a casa do Pai, Ele não nos deixa órfãos, Ele não nos abandona, mas Ele nos dá o Espírito Santo. Ele envia sobre nós o seu Espírito.
Ele diz que o Espírito nos ajudaria a recordar tudo aquilo que ele nos ensinou e também nos ajudaria a entender tudo a partir de Deus. E de fato o Espírito nos dá essa graça de olharmos tudo, de vermos a nossa vida, de vermos os acontecimentos da vida a partir da fé, a partir do olhar divino. O Espírito nos dá conseguir entender todas as coisas a partir do querer de Deus. O Espírito Santo move a igreja, o Espírito Santo move a comunidade. Por isso que ouvíamos já na primeira leitura, como que os apóstolos, a partir daquele momento em que recebem o Espírito Santo, saem em missão e começam a pregar. De maneira admirável, todos entendem aquilo que o Espírito Santo está dizendo através dos apóstolos. Todos vão entendendo a pregação e ficam admirados, impressionados. Cada um falava na sua língua e eles assim se entendiam. É muito interessante perceber como que o Senhor quer ressaltar que a obra missionária, a obra da igreja, a evangelização, sobretudo depende da graça dele, depende do Espírito Santo, depende da graça de Deus. Não é aqui a nossa capacidade, não é aqui a nossa força, não é aqui a nossa genialidade em fazer as coisas o que se destaca, mas é a graça de Deus que faz a vida da igreja acontecer. É a graça de Deus quem nos conduz, é a graça de Deus quem cuida do rebanho do Senhor, quem vai conduzindo esse rebanho, quem vai fazendo a obra acontecer. São Paulo experimentou isso de modo muito forte na sua vida. Ele mesmo dizia: é quando sou fraco que então sou. Exatamente isso. Parece algo contraditório. Quando eu experimento a minha fraqueza, quando sou fraco, é que então sou forte, porque não é a minha força, mas é a força de Deus em nós. É isso que o Senhor quer ressaltar. Então hoje, em primeiro lugar, nós precisamos contemplar essa ação de Deus. É a força de Deus, é a graça de Deus. Nós muitas vezes nos vemos em situações assim: sou fraco, sou pecador, não vou conseguir chegar onde eu gostaria de chegar, talvez não consiga dar aquela resposta generosa que eu gostaria de dar a Deus, talvez ainda não viva a vida que eu gostaria de viver, talvez o meu coração ainda não seja um coração como eu sonho que seja um dia, todo cheio de Deus, todo cheio da palavra, todo cheio do Espírito Santo. Porém, isso não deve nos desanimar, porque não são as nossas forças, não são as nossas capacidades aquelas que vão sobressair. Não foi a força dos apóstolos que fizeram com que a igreja fosse adiante, foi a ação do Espírito Santo. Foi esse Espírito neles que fez com que eles conseguissem pregar, testemunhar, anunciar o Evangelho. Da mesma maneira, é o Espírito Santo de Deus em nós que nos leva adiante. É o Espírito Santo de Deus em nós que constrói a vida espiritual, que constrói essa presença da graça de Deus, essa presença da palavra do Senhor em nós. Por isso, devemos nos abrir cada vez mais ao Espírito Santo e reconhecer na nossa fraqueza, é Deus quem age em nós. É Deus quem nos fortalece, é Deus quem nos conduz, é Deus quem nos leva. Então, abrir-se para a graça do Espírito Santo e permitir que Ele nos construa e permitir que Ele nos leve. O Espírito, além disso, nos renova. Nós cantamos esse salmo tão bonito: enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. O Espírito Santo nos renova, porque nós de fato precisamos de renovação, nós precisamos de restauração. Nossa vida se desenvolve dessa maneira. Muitas e muitas vezes a gente vai se restaurando, e a gente experimenta isso em todos os âmbitos. Alguém aqui, por exemplo, pintou a casa uma vez na vida e nunca mais precisou pintar? Precisou? Sim ou não?
precisou pintar, porque a gente pinta e daqui a pouco é normal, a tinta vai se desgastando, vai sujando, a gente esbarra na parede, bota a mão e tal, a criança vai lá, passa. Então, de vez em quando a gente faz o quê? Renova a pintura da nossa casa. E às vezes até mesmo a gente quer trocar a cor. Vou trocar essa cor, certo? Sim ou não? Fazemos isso. Assim como a gente restaura a nossa casa, renova a nossa casa, o Espírito Santo restaura o nosso coração, renova essa casa. Somos templos do Espírito Santo. Já do nosso batismo recebemos o Espírito e Ele nos fez seus templos. Nós somos casa do Espírito Santo. Então, de vez em quando, o Espírito Santo vem renovar, restaurar, e nós precisamos pedir isso a Ele, sobretudo porque a tinta vai se desgastando, a gente sem querer vai se sujando com coisas que não são de Deus. Sem querer a gente vai se contaminando, vai permitindo que entre pensamentos, comportamentos, atitudes que não vêm de Deus. E isso vai nos sujando, vai fazendo com que a gente se afaste do Senhor. São muitas as coisas que vão acontecendo, né? A gente, na primeira leitura da missa da vigília, escuta o exemplo da Torre de Babel, como que movidos por um espírito que não era de Deus, eles se desuniram, se desencontraram. Quantas vezes, né, movidos por espíritos que não são do Senhor, a gente também faz essa experiência, a experiência da desunião, a experiência do orgulho, a experiência da inveja, a experiência do ciúme. São coisas que não vêm do Espírito de Deus e vão destruindo, e vão fazendo com que a tinta descasque, se perca. Às vezes cai até o embolso da parede, né? Fica aquele tijolo lá aparecendo. Se não tivermos cuidado com aquilo que entra na nossa vida e no nosso coração, é isso que acontece. Se não tivermos cuidado com o Espírito que move a nossa vida e a nossa caminhada, vamos nos deixando levar por outros espíritos, por outras inspirações que não são de Deus, e elas vão destruindo a nossa casa. O Espírito Santo é aquele que nos renova, é aquele que promove a nossa restauração. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. O Espírito Santo nos renova, por isso a necessidade de nos abrirmos ao Espírito e permitirmos que Ele nos renove sempre, para que não nos deixemos levar por outras inspirações, mas que seja Ele aquele que nos inspira, aquele que nos conduz, aquele que nos constrói. E aqui recebemos os frutos do Espírito quando nos deixamos levar por Ele. O fruto da união, o fruto do entendimento. Por que que todos entendiam o que os apóstolos estavam dizendo? Porque foram movidos por um mesmo, exatamente. Se nós somos movidos por um mesmo Espírito, Ele nos une. É um sinal da ação do Espírito de Deus, a nossa união. Tudo aquilo que desune não é de Deus. Daí vem a palavra diabo. O diabo é o divisor, esse é o significado da palavra. É aquele que separa. Deus une, o Espírito Santo nos une, faz com que nos entendamos, mesmo falando línguas diferentes, mesmo com linguagens diferentes, o Espírito Santo nos une. E como que nós precisamos dessa união? Então, quando a gente experimenta essa desunião, esse desencontro, a gente precisa se questionar. Por que que na minha casa a gente está se desencontrando? Por que que de repente com os meus amigos eu estou me desencontrando? Por que que de repente na minha comunidade pode ser que eu esteja me desencontrando? Tudo que causa desunião não vem de Deus. Então eu preciso abrir o meu coração para o Espírito Santo, para aquele que une, para aquele que fortalece os nossos laços, para aquele que nos purifica, aquele que nos renova, aquele que nos enche do amor e da graça de Deus. É isso que o Espírito Santo nos dá, nos traz outra vez para essa unidade. O Espírito traz a nossa unidade, nos ajuda a nos entendermos e a nos unirmos. Embora tenhamos muitos carismas, falava a segunda leitura de hoje,
temos um mesmo Espírito, um mesmo agir, uma unidade. E todo dom, todo carisma, essas manifestações do Espírito são sempre para servir a comunidade. Isso é muito interessante. Valeria a pena que fizéssemos uma releitura dessa segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, que meditássemos um pouquinho ela. Se você conseguir essa semana, medita ela em algum momento, porque nos fala das manifestações do Espírito e como que todas essas manifestações são justamente para servirmos a comunidade. Formamos um só corpo. Nenhuma manifestação do Espírito, nenhum dom, nenhum carisma é para si próprio ou para nos vangloriarmos. Olha que dom maravilhoso eu tenho. Tem, com certeza, mas tem porque Deus te deu para você poder servir. Não tem para você se vangloriar, olha como é que eu sou bom, maravilhoso. Não é para isso. É para que eu me coloque a serviço. De que adianta ter vários dons se eu não me coloco a serviço para construir esse único corpo? Todo dom que Deus nos deu, e a cada um Deus deu muitos dons. Cada um de nós temos muitas qualidades, muitas capacidades. Todas elas, não para nos vangloriarmos, mas para podermos nos colocar a serviço. O Espírito Santo nos leva à união, nos leva a formarmos um só corpo. Embora tenhamos muitos carismas, muitos dons, formamos um só corpo. Somos movidos pelo mesmo Espírito. Isso é dom de Deus, isso é ação do Espírito Santo, isso é a graça de Deus em nós. Ele nos renova, nos enche do seu amor e nos ajuda a construirmos juntos esse seu corpo, a construirmos juntos a nossa vida, a construirmos juntos a nossa comunidade. Maria Santíssima, nossa Mãe, nesse segundo dia do Tríduo que estamos vivendo, amanhã vamos celebrar com muita alegria o seu dia, nos ensina a sermos dóceis ao Espírito Santo. Gabriel anunciou o anjo do Senhor, o Espírito do Senhor virá sobre ti, a graça do Altíssimo vai te cobrir. E Maria foi dócil. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Precisamos também ser dóceis ao Espírito Santo. Precisamos também abrir o nosso coração e a nossa vida, como Maria Santíssima, e permitirmos que o Espírito nos conduza. Sermos dóceis ao Espírito Santo, permitir que Ele nos leve. Abramos hoje mais uma vez o nosso coração, peçamos hoje mais uma vez o Espírito Santo, para que Ele sempre nos renove, para que Ele sempre nos fortaleça, para que Ele sempre nos faça crescer no amor e na graça de Deus. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,